Andressa, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, que lindeza! Oh, que isso. Vamos falar de autoestima, então a gente tem que representar aqui, né? É verdade. E eu fiz questão de colocar hoje, né? Olha, uma camiseta escrito para vocês, ó, mulheres, ó, acredite em si mesma. Ai, Ó, a minha borboleta, né, que tá sempre comigo, porque nós temos que passar por uma transformação na nossa vida, né? Sair do casulo, não é isso? Oi, isso mesmo. Adriana Malaco, de São Paulo, tudo bem, Adriana? Beijo! Ai, como eu gosto de você. Andressa, muito obrigada, tá? Por estar aqui hoje, né? Eu até tinha agendado nossas lives nas terças-feiras, mas a Andressa, uma mulher muito compromissada, fazendo pós, né, nas terças-feiras e não pôde vir, então nós mudamos a nossa live para quarta-feira, porque eu faço questão fiz questão de trazê-la aqui para a gente bater um papo hoje, né? Andressa, que é psicóloga, clínica, organizacional e trabalha com muita gente, né? Com gestão de pessoas, né, Andressa? Isso mesmo, isso E mesmo. falar de autoestima, né? A gente fala tantas coisas, mas hoje nós vamos falar de autoestima, porque é o mês das mulheres, então a gente está trazendo vários assuntos relacionados a nós mulheres. E hoje a gente vai trazer aqui várias dicas de como nós podemos trabalhar a nossa autoestima, né, Andressa? Isso mesmo, né? É muito importante a gente falar, trazer esse assunto, porque as mulheres precisam, né? Todos nós precisamos, mas por ser um mês especial das mulheres, nós precisamos entender, né, como elevar a nossa autoestima, como manter essa senhora autoestima sempre de pé, né? Então, vamos falar muito sobre isso hoje. E a mulherada fica ligada aí, porque vai aprender muita coisa bacana nessa noite. Isso mesmo. Andressa, então se apresente, né? Eu comecei aqui a falar, mas apresente aí para nós conhecermos você. Bom, então, né, primeiramente quero agradecer pelo convite, muito honrada por receber esse convite. Eu atuo, né, como você falou, sou psicóloga clínica e organizacional. Atuo na área clínica com atendimento, né, voltado para desenvolvimento humano. Ajudo as pessoas a elevarem sua autoestima, a diminuir a insegurança para poder realmente conquistarem os objetivos. Atuo também na área organizacional, né, como coordenadora de desenvolvimento humano em uma consultoria de gestão de pessoas. E atualmente eu faço especializações na área de neurociência e neuroaprendizagem, né? Então esse é um mini currículo aí. Eu amo neurociência. Muito difícil, mas é incrível. Maravilhoso. Eu amo neurociência, porque tudo que eu estudo, né, como uma estudiosa, tudo que eu estudo eu gosto de ter embasamento, né? E nada quando a gente vai para a ciência, porque lá, né, realmente tem que ter um parâmetro. Então eu sempre recorro à neurociência, eu vou estudar lá a fundo tudo antes de falar alguma coisa. Então eu busco sempre me aprender utilizando a neurociência. Isso. E claro, gente, a Andressa é a minha prima. É a minha prima Sim, caçulinha, né? sou a caçulinha aí dessa família gigantesca. Verdade. Bom, Andressa, então assim, vamos lá, né, para o nosso. Vamos lá falar o que é autoestima, porque a gente escuta muito, né? Ai, meu autoestima tá baixa, né? E normalmente, eu não vejo alguém falar assim, tô com a autoestima alta, tô bem. Normalmente a gente, né, se depara e tem o hábito de falar, né? Tô com a autoestima baixa, fulano tem autoestima baixa. Vamos entender o que é a autoestima, primeiramente, né? Com o que é a autoestima de uma pessoa? Então, bem como você falou, né? Muitas pessoas descem a autoestima, sempre vivem com a autoestima lá embaixo. Mas o que é importante a gente entender, né? A autoestima, ela não é um momento. A autoestima, ela é como nós nos vemos, né? Qual o nosso valor, qual valor a gente dá para as nossas ações, para nossas atitudes, né? O quanto a gente avalia essas ações e se a gente avalia ela de forma positiva ou de forma negativa, né? E aí é por isso que entra a baixa autoestima e a alta autoestima, né? Então, essa avaliação dos nossos comportamentos, das nossas ações, o quanto eu me valorizo como pessoa, o quanto eu me valorizo
como ações que eu pratico, quanto eu me valorizo como aquilo que eu tenho de valor mesmo, pessoal, como aquilo que eu acredito que eu sou, né? Então, a autoestima, ela é essa valorização, essa avaliação de quem sou eu, né? E o quanto eu concordo com isso. Ah, então, quer dizer, é o amor próprio, não é isso? Exatamente, isso É mesmo. você ter amor próprio. Então, autoestima é como você se olha, você tem um amor próprio, né? E ele tanto pode ser positivo ou como podem ter pessoas que não se amam, mas que se odeiam, que se criticam. Não é verdade? Exatamente, exatamente, né? E como eu falei, isso tem muito a ver com quanto eu concordo com aquilo que eu faço ou com quem eu digo que eu sou, né? O amor próprio, ele vem a partir do momento em que eu concordo com as minhas ações, eu concordo com a minha postura, eu me dou valor, né? A autoestima, ela fala sobre essa valorização do eu, né? Quem eu sou. Então, o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito, o quanto eu me cuido, né? Então, tudo isso, a autoestima, ela envolve, né? Todo esse contexto voltado para o eu mesmo. Entendi. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né? É importante a gente entender por que precisamos de autoestima. É isso? Exatamente, exatamente. Porque se a gente não entende, né? A gente acaba indo no senso comum da sociedade, minha autoestima é baixa, mas aí quando a gente se pergunta por que você tem autoestima baixa, né? Poucas pessoas sabem responder. Porque acaba que vira uma mania, né? Entra na moda as pessoas falarem, e aí as pessoas se alimentam da dor do outro e acabam pegando para si. Então é bem mais complexo do que a gente pensa. Verdade. O que acontece? Então, a autoestima, eu entendo assim que é uma mola propulsora para te elevar, para você fazer coisas grandiosas, para Sim. você conquistar, né? Porque quando você tá bem, ou algo também para te colocar para baixo, né? Para te fazer desistir de algumas Sim. coisas, né? Sim. Então, a gente entender que a autoestima só depende de nós, e o que eu sempre falo, como é bom quando depende só da gente, não depende do outro, né? Então, é o que você sente, seu amor próprio, né? Exatamente. Mas me fala uma coisa, Andressa, como eu falei, né? Vamos lá para as explicações, né? Como que é desenvolvida ou criada essa autoestima em nós? Ótimo. Bom, na verdade, assim como vários outros sentimentos, vários outros valores, né? A autoestima, ela começa a ser desenvolvida lá na nossa infância, né? De acordo com a nossa história, de acordo com todo o histórico, o contexto da nossa vida, né? O ambiente em que a gente foi criado. Então, a autoestima, ela está muito relacionada às nossas crenças, àquilo que a gente tem como valor, aquilo que a gente tem como algo que nós acreditamos, né? Então, por exemplo, lá atrás, uma criança cresceu, né, sendo taxada de burra, sendo taxada de essa menina não dá conta de nada, essa menina não vai ser ninguém, né? Então, quando criança, essas palavras são internalizadas, elas hoje afetam no que nós chamamos de autoestima, porque a pessoa ela cresce com aquilo que ela ouviu, né? E a criança ela não tem esse discernimento entre o que é bom ela ouvir e o que não é bom, né? Então ela acaba internalizando aquilo e vai carregando isso para a vida, né? E se a pessoa não tiver essa consciência, se ela não entender de fato que ela precisa encontrar mecanismos para lidar com isso, então ela vai arrastando essa problemática aí. Então a autoestima ela é desenvolvida ainda na fase, né, de criança, ainda nesse processo de desenvolvimento mesmo da nossa vida. Nossa, Andressa, se a gente for parar realmente para pensar, quando a gente fala de crenças, tudo isso é sempre na nossa infância, Sim. né? Então, por exemplo, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Alexandre falou que é para mandar um beijo para ele, porque amanhã é aniversário dele. Tá bom. Sinta-se beijado e abraçado, Alexandre. Seu aniversário é amanhã. Olha só. Então, para nós que estamos aqui, para quem, né, quem é pai, quem é mãe,
é extremamente importante quando a criança, como a gente vai falar, como a gente vai abordar os nossos filhos, né? É ele fazer alguma coisa errada e você criticar. Você falar que ele não consegue, você chamar de burro, que ele não aprende, né? Só frisando. Eu gosto muito de frisar isso, porque antes até, né, de eu passar por todo esse conhecimento, entender o quanto nós, como os pais, somos importantes na criação, na educação, né? A gente não cria filho, educa. Na educação dos nossos filhos, como a gente pode fazê-los com que eles cresçam realmente com uma baixa autoestima, né? Acreditando que eles não são nada, que eles não são ninguém, né? Quantas vezes a gente vê muito falar, né? Eu vejo várias histórias de pessoas de sucesso que hoje são empreendedores de sucesso, dizer, e tem vários filmes, que quando criança tinha um sonho, mas que os pais disseram que pela condição financeira, pelo que eles viviam, né? Ou falava que a criança não tinha condição nenhuma de conseguir aquilo, né? E acaba com os sonhos da criança. E a criança cresce acreditando que realmente não consegue. E isso eleva o quê? A baixa autoestima, né? Cresce com essa dor, né? Então, com isso, ele não consegue sucesso até na sua vida, né? Se torna uma pessoa totalmente negativa, sem acreditar em você mesmo, não é verdade? Isso, é até um dos pilares da autoestima, né? É a autorrealização. É o quanto eu acredito que eu sou capaz de conquistar aquilo que eu quero, né? De conquistar meus objetivos, o quanto eu acredito que eu sou capaz de ir em busca dos meus sonhos, né? Justamente por isso, porque muitas vezes a gente cresce num ambiente em que as pessoas são negativas, num ambiente em que os nossos pais, né? Às vezes por ignorância mesmo, porque não tinha todo o conhecimento que hoje é dado de forma mais fácil, mais rápida, né, para nós. Então, muitas vezes nós crescemos nesse ambiente e aí nós fomos carregando até mesmo cargas que eram deles, né? Sentimentos, a carga emocional que vieram dos nossos pais, que vieram das nossas gerações. E aí, quando a gente encontra, se depara, né, de cara a cara com isso e ganha consciência, e isso vem a nível de consciência, então a gente precisa, de fato, mudar para não reproduzir, né? Como você falou, para não reproduzir nos nossos filhos, para não estender isso para a vida do outro, né? Então, por isso que é importante a gente trazer essa temática, por isso que é importante existir profissionais que falem sobre isso. Porque as pessoas crescem num ambiente onde elas não têm acesso a essa informação, né? De forma clara, de forma explícita. Então, é importante a gente trazer, né? Porque ninguém quer para os filhos, né? Eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser. Mas eu não quero para os meus filhos coisas pesadas das quais eu vivi, né? Ambientes pesados, cargas emocionais pesadas. Então, a gente precisa, de fato, entender para não reproduzir aquilo que não é bom, né? Que não é saudável. Isso, exatamente. Falando, né? Como você falou agora, profissionais falando a respeito disso. Eu não sei se ela está aqui na live conosco, mas a Ariana Lobo, ela é coach kids, né? E ela trabalha, psicopedagoga, e ela trabalha justamente com crianças, no desenvolvimento, né, da inteligência emocional, né, das crianças. Então, é um trabalho lindo, né? Que ela faz, que é trabalhar já desde agora, né? E uma coisa que é bacana, Andressa, a questão da inteligência emocional, como você falou, em casa, né, nós reproduzimos o que nós recebemos. Nós estamos falando jamais que os nossos pais fizeram errado, até porque eles deram o que eles receberam. Sim, né? Com certeza. Mas hoje as escolas, por exemplo, uma das matérias que os meus filhos começaram a estudar esse ano foi sobre socioemocional, né? Justamente para trabalhar isso. Porque nas escolas não ensina, né, sobre autoconhecimento, sobre essa questão dessa inteligência emocional. E como nós não temos esse conhecimento para passar para os nossos filhos, para ajudá-los a crescer pessoas mais fortes emocionalmente, né? Então, elas crescem justamente com isso, com essa negatividade, com essas coisas que nós vamos falando, que vai ficando no seu inconsciente e que lá na frente ela se torna um adulto
com autoestima baixa, né? Isso. Inseguro, né? Porque essas barreiras, né, trazem limitações e aí é criado, é como se fosse uma barreira mesmo, é criado uma limitação entre a pessoa e os seus objetivos, né? E aquela crença fica ali, ó, batendo, né, e impedindo a pessoa de seguir em frente. Então é como se ela ficasse dando de cara nessa barreira, né? Justamente por trazer aí coisas que, como a gente falou, não foi intencional, né? Mas que os nossos pais reproduziam e aí, por falta de conhecimento, a gente acaba reproduzindo muitas vezes, né? Então, muitas vezes os filhos crescem com essa insegurança, com a autoestima baixa, né? Justamente pela pressão, justamente pelas crenças, justamente pelas palavras duras, né? Então, isso realmente gera uma insegurança e gera pessoas inseguras, pessoas que não vão atrás dos sonhos, né? Pessoas que são paralisadas e conformadas, né? Eu diria. Isso mesmo, paralisada. Cresce com as crenças paralisantes, né? E a crença de merecimento, né? E oi, Cidinha, tudo bem? Oi, Helena, tia, tudo bem? O pessoal entrando aí. Gente, vai convidando as amigas, dá tempo ainda, né, Andressa? Com certeza, gente. Liga no aviãozinho aí e vambora. Isso, o povo, ó, só começamos agora, tá? E, Andressa, mas assim, quando a gente fala autoestima baixa, né? Quais são, assim, os sintomas para a gente entender se eu estou com uma autoestima baixa? Que eu sinto... Tem vários aspectos, né? Mas um dos aspectos principais da autoestima baixa é a perda da vontade mesmo de se cuidar, né? A perda da vontade de correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? A pessoa, ela não gosta ela perde a vontade de se arrumar, ela perde a vontade de comprar uma roupa nova, né? Não que a autoestima tenha a ver com a beleza, mas principalmente para nós mulheres é muito interligada, né? Então, a energia da pessoa, ela baixa, né? Aquela pessoa que não tem muito prazer naquilo que faz, ela liga ali o botãozinho do automático, né? E vai vivendo aí de forma automática. Mas você não vê o brilho nos olhos, sabe? Você não vê aquela vontade de realmente se mostrar para o mundo, né? Porque a autoestima, ela faz com que a gente se orgulhe de quem nós somos. E quando eu me orgulho de quem eu sou, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas me conheçam, né? E a pessoa que tem baixa autoestima, ela não se aceita, né? A Camila até falou aqui, Camila é psicóloga também, seja bem-vinda. E ela falou não se aceitar. Justamente, a pessoa, ela acha que ela não é capaz, então ela se diminui, né? Ela tem um complexo de inferioridade muito grande, porque ela sempre acha que o outro é melhor do que ela, que o outro pode mais do que ela, né? Que ela não é tão capaz de fazer como o outro, né? A pessoa, ela tem uma dependência emocional muito grande no outro, justamente porque ela não se sente suficiente, né? Para lidar sozinha. Então, ela coloca uma carga emocional no outro muito forte, né? Então, esses são os principais aspectos, mas tem vários outros aspectos. Eu gosto muito, eu sempre falo, não sei se você compartilha comigo, dessa filosofia, que autoconhecimento, né? O autoconhecimento, eu falo pra mim, que autoconhecimento é libertador. Sim. Libertador. Porque como que você ama o que você não conhece, né? Então, como a gente está falando de amor próprio, se eu não conheço, eu não me conheço, eu não sei exatamente quais são os meus dons, meus talentos, meus pontos fortes. Eu uso muito isso para que eu possa entender e trabalhar e melhorar esses pontos. Um grande exemplo são aquelas pessoas que eu percebo muito isso nas pessoas. É acabar de fazer uma comida que é gostosa, né? Um bolo de chocolate e aí, né? Então todo mundo fala, nossa, você cozinha muito bem, essa comida é muito gostosa. A pessoa, antes de servir, ela já fala que tá ruim.
Não é verdade? Então, ela mesma, então é isso. Ela não conhece, não reconhece que tem esse dom de cozinhar, por exemplo. E isso a gente vê muitos empreendedores de mulheres falando que, olha, eu fazia um bolo, e aí eu fazia para a família, e aí o amigo da família pediu para eu fazer, e a outra pessoa fazer, e abriu um negócio. Então, ela não se conhecia, né? Então, Sim, como você se ama, você se valoriza. Às vezes, você não dá valor para o que você faz. Não é isso? A gente tem exatamente. uma mania muito grande de, por exemplo, nossa, que cabelo lindo. Você recebe um elogio, né? Que é a crença do não merecimento. Que cabelo lindo. Você fala, nossa, não tá não, tô precisando de um cabeleireiro, vamos fazer luz, tá cheio de ponta, Tem tá, uma, né? tem uma muito boa, né? Nossa, como você tá bonita. Ah, obrigada, são seus olhos, né? São Poxa, não é seus o olho da olhos. pessoa, não. Você tá bonita, né, gente? Exatamente. E as pessoas Nossa, que blusa confundem, linda. as pessoas confundem muito com a tal da modéstia, né? Com a tal da humildade. E não é relacionado. Isso. Eu posso ser uma pessoa humilde com a minha autoestima alta, né? Não Isso. necessariamente a minha autoestima tá alta porque eu sou uma pessoa metida, ou porque eu sou uma pessoa Exatamente. soberba, né? Não tem nada a ver com isso. Não Exatamente. existe correlação. E é exatamente isso. Por isso que a gente, né, por pensar que vai ser soberbo, que a gente vai passar uma má Impressão. imagem, Uhum. né, de arrogância, de prepotência, de que se acha, né? A gente fala, nossa, fulano se acha, né? Brincando. Então a gente tem essa mania de falar isso da gente. Então, quanto mais a gente vai falando pra gente, isso vai internalizando e a gente vai acreditando que realmente nós não somos capazes, né, de Sim. ter, de ser, né? Nossa, que blusa linda! Nossa, comprei na feirinha tão baratinha. Então, a gente tem mania de fazer isso. Então, se a gente Tem. parar para olhar o nosso comportamento no dia a dia, a gente vai se deparar com isso. Me fala aqui, gente, quem nunca fez isso? Me fala. Gente, quiser fazer pergunta também, né? Ó, aproveita a Andressa aí para responder para vocês, né? Então é isso, é você se conhecer. Por que que eu falo que é libertador? Porque quando você se conhece, você se liberta disso que a gente acabou de falar, da insegurança, dos seus medos, né? Das suas crenças. Com isso, você olha para você com outros olhos, porque você descobre o seu potencial, o que Isso. você é capaz de fazer. E isso é maravilhoso. Eu falo que a mola propulsora, como eu falei, para te elevar, para te colocar para cima, que não tem nada a ver de você ser bonita, né? Não é? Muitas pessoas falam que a autoestima, se for bonita, tem autoestima, não tem nada a ver, porque As você pessoas, pode ser bonita e não se amar, né? Não se as achar. pessoas linkam muito a autoestima com a estética, linkam muito a autoestima com o dinheiro, né? E não necessariamente eu preciso andar nas roupas mais caras para me ter uma autoestima elevada, né? Eu não preciso ter os melhores sapatos, melhores bolsas, isso aí, né? A gente vai de gosto, mas se a pessoa tiver condições, né? Tudo bem, é a vida dela, a escolha dela. Mas não quer dizer que está associado a isso, né? A autoestima, ela é algo muito mais interno, né? Não é algo externo, é algo de dentro para fora. Então eu posso estar linda por fora, brilhosa, cheia da maquiagem e por dentro tá totalmente estraçalhado, né? Então não tem correlação entre a autoestima e a aparência, embora quando a minha autoestima está elevada, quando eu me conheço, eu me aceito, aí sim, o externo, ele demonstra isso, né? Porque o nosso corpo, ele demonstra o nosso interior. Então, é essa ligação, mas não necessariamente só tem autoestima quem é armado, só tem autoestima quem é bonito, não tem nada a ver com isso. A Fabiane colocou aqui, meu filho me chama de linda toda hora. E eu acho que sou mesmo, porque crianças não mentem. Olha aí, é muito Verdade. bom. E que ótimo! E que bom quando a gente tem, né, os nossos filhos, né? Tem gente que fala assim, nossa, meu marido de vez em quando ele brinca assim, tem 3 pessoas que me acham bonita. Bonita. Seu filho, meu filho, minha mãe e você. Olha aí. Então a gente brinca muito com isso.
né? E é verdade, a gente tem que se achar não porque os outros falam, porque a questão da autoestima não é algo que a gente depende do outro, né? É algo que a gente tem que sentir. Claro que a gente vai falar a respeito disso, né, Andressa? Se a gente está do lado de pessoas que são tóxicas, pessoas que não tem se reconhece, não se valoriza, que não tem autoestima alta, que faz questão de te diminuir, né, de te colocar para baixo. E essa negatividade, ela vai passando, né? Ela vai passando pra gente. A gente fala muito a questão da negatividade, ela pega muito rápido, né? Uma das coisas que a gente mais acontece, prova de tudo isso é o quê? A TV, né? Que tudo que é sensacionalismo, que é desgraça, pega, internaliza na nossa mente. E pessoas negativas. Também acontece isso, né, Andressa? Com certeza, né? E aí entra o autoconhecimento que você falou, né, agora há pouco. Quando eu me conheço, eu sei a hora de me afastar de determinadas pessoas, né? Porque as pessoas, elas fazem isso de forma inconsciente, não é porque quer, mas as pessoas costumam despejar, né, aquilo que há de ruim dentro delas nas outras pessoas, por não se conhecerem. Né? Então, é mais fácil eu jogar para o outro, é mais fácil eu despejar minha carga emocional no outro, do que, de fato, eu confessar que eu preciso me conhecer, que eu preciso mudar. Né? O quanto é difícil nós reconhecermos que nós precisamos mudar. Né? Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, é mais fácil eu jogar para o outro, é mais fácil eu descredibilizar o outro, né? É mais fácil eu falar para o outro que ele não dá conta, que eu sou melhor do que ele, na tentativa de suprir algo que por dentro, né, está machucado, por dentro precisa de mudança, por dentro precisa realmente de ajuda, mas que eu não tenho coragem de confessar isso. E quando eu me conheço, né, quando eu tenho essa noção, quando eu tenho esse conhecimento de mim, eu sei a hora de me afastar de determinadas pessoas. Não por ser ruim, não por ser melhor do que elas, mas por reconhecer que eu preciso ser minha prioridade. E se eu não estou bem, não tem como eu ajudar o outro. Então, às vezes é necessário nós nos afastarmos da negatividade, nós nos afastarmos das pessoas tóxicas, porque a gente vai se alimentando disso e chega uma hora que isso vai sair de alguma forma, né? Então, é melhor a gente se conhecer para realmente entender os nossos limites. É como você falou, essas pessoas precisam de ajuda. Sim. Sempre nos meus atendimentos, quando vem isso para mim, você deve ouvir muito isso também. Sempre vem isso para mim, as pessoas sempre falando mal, né, do outro, quanto o outro faz mal. E aí eu falo, olha, você tem que olhar para ele com um olhar de amor, porque você não sabe o que ele passa, você não sabe por que ele está colocando essa carga toda em cima de você. Né, como você falou agora. Por que essa pessoa faz isso? Por que ela age? Né? Então, mas é uma forma de proteger-se. Então, você não sabe como foi a infância dessa pessoa, o que ela passou, porque para nós julgarmos é muito fácil. Então, uma das bandeiras que eu sempre levanto quando eu estou fazendo os atendimentos e que vem isso, Andressa, é falar isso. Tenta entender o outro. Né? Eu falo muito para os meus filhos, empatia pelo outro. E aquele momento que você vê que realmente você não tem condição de ajudar, às vezes você não tem conhecimento, mas vai de julgar, né? E para que não internalize isso, que você não absorva tudo isso, é como você falou, a melhor coisa é se afastar, né? Se afastar. Porque se você não consegue ajudar, e às vezes a pessoa não quer ajuda também, e às vezes você não tem competência para ajudar, para resolver o problema, tem que se afastar, né? Andressa, o Eric fez uma pergunta que uma pessoa que se sente segura pode apresentar uma comunicação agressiva? É assim, né? Existe um paralelo aí. Por quê? Porque, na verdade, a segurança, quando eu me sinto segura das minhas ações, eu me sinto segura daquilo que eu faço, dos meus comportamentos. E quando eu sou agressivo com o outro, na verdade, não demonstra uma segurança, né? Porque a agressividade com o outro, ela já ultrapassa certos limites, né? E quando eu sou agressiva, eu estou me expressando de uma forma errada.
eu estou me expressando de uma forma incoerente com a segurança. Então, na verdade, a agressividade, ela demonstra uma insegurança disfarçada aí de uma autonomia, disfarçada de uma hierarquia ou alguma coisa do tipo. Então, se eu me sinto seguro, isso não me dá o direito de menosprezar o outro, isso não me dá direito de diminuir o outro, muito pelo contrário. Se eu sou segura de mim mesma, eu vou tratar o outro na mesma medida. Porque à medida que eu tenho segurança de quem eu sou, eu tenho segurança de quem o outro é também e do que ele representa para mim. E a agressividade, quando eu emito uma agressividade, eu estou querendo dizer que aquilo é uma ameaça. Eu estou sendo agressivo com uma pessoa que eu acredito que ela me ameaça de alguma forma. Então, isso não é segurança, né? Muito pelo contrário, isso é uma insegurança. Justamente. Porque quando a gente não reconhece isso na gente, a gente cria uma barreira. Então, uma forma de nos proteger é atacar. Isso, né? isso Às mesmo. vezes é agredir. Então, às vezes, para impor alguma coisa, eu parto para agressão, né? Para falta de educação. E a gente faz isso com muita naturalidade, né? A pessoa foi ali e te falou uma coisa que você não gostou, a gente nem pensa, é pai pum, né? E tem gente que ainda fala, não, comigo é isso mesmo, bateu, levou, né? E isso é de fato uma insegurança disfarçada de qualquer outra coisa que a pessoa quiser chamar. Mas não é segurança, não é autoconhecimento. Isso aí não. Nada justifica a agressividade. Não nos podemos nos esconder, né? Aliás, usar alguma coisa, né, para ser agressivo. Não tem correlação, é incongruente não, também. Né? Sou segura, totalmente. por que eu tenho que ser agressiva, né, Andressa? Andressa, e uma das coisas assim que eu estava pensando em relação à autoestima, uma das coisas que me veio aqui na minha cabeça quando, nesse período que nós estamos passando agora, da tecnologia, um dos grandes problemas para que abaixe a nossa autoestima é a comparação. Não é verdade? É a comparação. E eu até trago isso aqui para vocês, gente, com muita humildade, porque assim, em 2018 foi quando eu passei por um período assim que a minha autoestima foi assim lá no pé. Foi um período em que eu ficava o tempo todo vendo, né, as redes sociais, e aí eu via as minhas amigas fazendo, elas viajando, fazendo e acontecer. Isso me deixava muito mal. Porque eu pensava, gente, como que elas conseguem? Eu não consigo. Aí tem amigas que têm gêmeos viajando. Como que elas conseguem? Ela tem gêmeos. Eu tenho gêmeos. Eu não consigo. Então, na verdade, isso, para mim, foi uma das piores coisas que eu fiz. Foi a questão de comparação. Né? A gente usa muito, né, comparar os seus bastidores, né, com o palco do outro. E eu fazia muito isso. Então, eu acho que uma das coisas que mais deixa a gente para baixo é a gente ficar comparando o outro. A gente tem muito esse hábito, essa mania, né? E, muito. Acho que todo mundo, né? De que, infelizmente, sem querer ou é inconsciente, comparar. Sempre achar que o do outro é melhor, querer o do outro, o prato do outro é mais bonito, né? Não é isso? Acho que é uma das piores coisas pra gente, assim... Com certeza. Com certeza. Na verdade, uma das dicas, né, que a gente até dá em consultório também, em atendimento, quando as pessoas trazem essa demanda de autoestima, quando a gente entra um pouco mais profundo, né, vai cavando ali no buraco mais profundo, a gente sempre se depara com essa comparação. É como você falou, sempre tem uma amiga que conseguiu lugares mais altos, sempre tem uma parente que está numa posição melhor que a minha, sempre tem aquela famosa que parece que a vida dela é perfeita e não tem um problema com nada, né? E você trazendo as redes sociais é muito boa, né? São muito boas para nos aproximar, para nos atualizar, mas também é muito boa para deixar a gente para baixo, né? Por quê? Porque é uma alienação que acontece. Nós nos deparamos, as pessoas só postam aquilo que é bom, né? Você não vê um famoso postando ele lá acordando, postando ele doente, né? Postando ele em situações cotidianas que ele passa. Justamente porque
justamente porque é essa ilusão, né? E as pessoas se alienam com isso. Por que que existem pessoas aí famosos que caçam uma briga na internet e pronto, do dia para a noite eles estão famosos, né? Uma pessoa que entra num programa de televisão, nós tivemos o exemplo, né, esses tempos aí. Eu não acompanho, mas as redes sociais te atualizam de tudo. Então, pessoas que menosprezam o outro, pessoas que, né, de fato despejam o lixo que existe dentro delas, porque infelizmente existem pessoas assim, né, e ganham fama por isso. Porque é uma alienação, né? E a nossa autoestima, muitas vezes a gente se baseia somente naquilo que a gente está vendo, né? Mas ninguém quer saber o histórico de vida, o que que aquela pessoa passou para alcançar aquilo, né? Talvez num determinado momento em que você estava parado, em que você estava tranquilo, essa pessoa estava lá ó, ralando, trabalhando sem parar, para que hoje ela desfrutasse daquilo que ela tem, né? Então, são momentos e a gente não está acostumado a olhar o outro pelo olhar do outro, né? A gente se fala muito de empatia hoje, mas pouco se faz, pouco se sabe sobre empatia, porque é muito fácil a gente falar, empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas eu quero me colocar no lugar do outro pelo meu olhar, e isso não é empatia, né? Então, existe essa alienação. Então, eu olho para as influencers, eu olho para as famosas, eu olho para minha vizinha que está melhor de vida do que eu, né? E eu tenho uma ilusão de que foi tudo muito fácil, de que para ela é mais fácil, e na verdade não é. Mas por que que eu faço isso, né? E aí a gente volta com autoconhecimento, porque eu não conheço a minha história. Então, se eu estou onde eu estou hoje, que bom, né? Se eu quero avançar, continuo progredindo, continuo avançando. Mas quando eu me comparo com o outro, eu me coloco numa medida que não é a mesma da minha. Eu quero medir a minha história com a história do outro, mas elas não são a mesma medida, então não tem como. É isso aí. Eu ouvi uma vez, alguém falou, eu não me lembro, mas que disse o seguinte: ninguém vê as pingas que eu bebo, né? Só vê as pingas que eu bebo, não vê os copos que eu bebo. Tem esse ditado. Quando você está falando em questão de alienação, lembrei. Muitas vezes também, uma coisa que a gente faz é nos colocar num padrão, né? Por exemplo, seguir um padrão de beleza imposto pela sociedade. Sim. Seguir um padrão de vida imposto. Seguir um padrão. Essa questão de a gente acreditar que existe um padrão para que a gente se adeque a ele, acontece muito da gente acreditar que nós somos inferiores. Isso atrapalha muito também, né? Porque, como você falou, não tem nada a ver a questão da beleza com a questão da autoestima, né? É importante, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes a gente quer entrar num padrão para se adequar a ele. Então, a gente fica nessa questão da comparação e quando a gente não atinge, a gente se sente incapaz e isso faz com que a nossa autoestima caia também. Não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. E isso já é alienação inclusa, né? Porque eu me apego a padrões estabelecidos por sei lá quem que determinou que a mulher bonita é a mulher magra, malhada, siliconada. Quem foi que disse isso, né? Desde quando isso virou um padrão, desde quando isso virou uma lei? E a gente se apega nisso, principalmente nós mulheres, né? Infelizmente, nós ainda nos apegamos muito a isso e queremos aí corresponder a um padrão que a gente nem sabe quem foi que estabeleceu, né? Então, pode fazer sentido para mim querer ser magra, querer ser malhada, siliconada, e se fizer sentido para você, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas desde quando corresponde à sua história, se não faz sentido para você, sinta-se bem do jeito que você é, do jeito que você está, né? Queira melhorar sempre, mas não para agradar um padrão estabelecido por sei lá quem, mas sim para agradar você, para você se sentir bem, para você se sentir bonita, para você se amar, né? Porque a gente sabe que, principalmente nós mulheres, né? Nós pegamos muito nessa questão do físico, da aparência, da beleza, né? E a gente se apega a isso e esquece de cuidar do que é mais importante, né? Que é o nosso interior, que são as nossas emoções. Então, temos que sair dessa alienação aí. Eu, por exemplo, quando solteira, né, era magrinha. E depois que eu tive, depois de 2 filhos, né, eu custei
custei me aceitar. Então eu ficava realmente, reclamava muito, né? Ah, meu corpo, ah, minha barriga. E todo mundo falava assim pra mim, mas você teve dois filhos de uma vez, então é normal, acontece. Então, custei, realmente demorei a aceitar isso. Né? E é o que você falou, é se aceitar, é se amar. E quando a gente fala da nossa história, é bacana quando nós temos pessoas positivas do nosso lado. Isso Sim. ajuda na nossa autoestima. Porque é isso. Por exemplo, se você está passando por um momento, né? Se você tem pessoas, seja familiar, amigos, pessoas que são próximas de você, que conhecem a sua história, né? Conhece a sua trajetória, todo o seu caminho que você caminhou até chegar aqui, que não foi fácil, que compartilhou de todas as dores, todos os tombos que você passou. Quando você passa por um momento difícil, essas pessoas estando do seu lado ajuda a elevar a sua autoestima. Porque são essas pessoas que vão te apoiar, que vão te ajudar, que vai fazer você lembrar de onde você veio, do que você passou, né? Porque normalmente o tempo vai passando, a gente parece que vai esquecendo um pouco, né, da nossa história, do que aconteceu, e a gente vai sempre trabalhando por querer mais, por ter mais, né? E esquece. Então essas pessoas, elas estão aqui. Então eu acredito, né, Andressa? Você pode até falar pra gente a respeito das pessoas que nos encorajam, que nos empoderam, né? Porque a gente falou, a nossa autoestima só depende de nós, é o valor que nós damos. Porém, estar do lado dessas pessoas é muito bom, que é o oposto de estar do lado de pessoas negativas. Então, é bom a gente ajuda a nossa autoestima, essas pessoas, né? Com certeza, né? Nós somos seres relacionais, né? Embora a gente fale que a autoestima depende única e exclusivamente da gente, porque é um processo interno, mas nós somos seres relacionais, nós estamos aqui no mundo para nos relacionarmos com os outros, né? E quando, da mesma forma que pessoas tóxicas nos fazem mal, pessoas tóxicas nos levam para baixo, né? Pessoas positivas, pessoas que querem de fato o nosso bem, elas nos elevam, né? Não para nos colocar num pedestal, mas é uma força a mais, né? Um ombro amigo, é uma mão que tá ali te segurando, né? Falando, eu tô com você. Então, a gente precisa se apegar a essas pessoas, né? Seja os nossos familiares, seja os nossos amigos mais próximos, né? Se você tiver uma pessoa que pega na sua mão e fala, olha, eu vou com você, independente do que for, já é suficiente. Porque, primeiro, você se tem, primeiro, você se conhece, se ama, se aceita. E, segundo, você tem ao seu lado uma pessoa verdadeira, né? Então, mais vale uma pessoa verdadeira que pega na sua mão, que te impulsiona, né, que te mostra também quando você erra, porque isso também é amar, né? Isso também é ter zelo, isso também é cuidar, do que várias pessoas que estão do seu lado só porque convém, só porque você tem algo bom para oferecer para elas, né? E a gente está rodeado dessas pessoas, a gente sabe disso, né? Mas é muito importante, sim, a gente precisa priorizar quem nos quer bem, né? A gente precisa priorizar quem segura na nossa mão, quem realmente nos leva para cima, quem realmente nos apoia, né? Independente dos julgamentos, independente, né? Vez ou outra a pessoa pode falar algo que você não concorda, mas você sabe que ela é sincera, você sabe que ela tá falando pro seu bem. Então a gente precisa se aproximar e se apegar a essas pessoas, porque a gente vai precisar delas sim no nosso caminho, viu? Sempre precisamos, né? Ó, a Camila disse o quê? Exatamente, a Andressa se encaixa dentro das pessoas positivas. Oh, meu Deus! Isso aí de fã, né, Andressa? Camila parceirona. Então, tá vendo? Olha, pessoas como a Camila, tá vendo? E, ó, te empodera, né? E é demais isso. Né? É isso que a gente acabou de falar. São pessoas que estão do nosso lado, sempre nos ajudando, nos empoderando. Quando a gente tá caindo, ela vem aqui, te levanta, te dá um empurrão, mostra quem você é, a mulher forte que você tem dentro de você, isso que mesmo. você pode, que você é capaz. Porque nós passamos por tantos desafios. A nossa vida, gente, é uma montanha russa. Né? O tempo todo. Um dia tá bem, um dia não tá. Você faz uma
Eu falei, faço uma programação. Esse final de semana, por exemplo, meu filho teve febre e tudo. Então, eu tava assim, me programando para fazer fotos, para fazer o trabalho. Meu filho deu febre, eu tive que ir correndo para o hospital. Então, é uma montanha russa. E aí você tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Mas a gente falando aqui de mães, de mulheres, né, Andressa? Uma coisa que é interessante, a gente já está até dando dicas, né? Das pessoas tóxicas, das pessoas que nos positivas, né? Da questão da comparação, o autocuidado, né? O autocuidado. Gente, eu não sei vocês, me fala aqui, mas esse período com tudo fechado, a gente não pode nem tomar mais um café com as amigas, né? A gente não pode. Isso café virtual agora. Virtual. Isso é importante. Nós tirarmos um tempo para nós, né? Só nosso. De a gente fazer algo que a gente gosta, porque com isso a gente se sente importante para nós mesmas. Né? Seja assistir o filme, seja sair com as amigas, seja fazer alguma coisa que seja importante para nós. Isso eleva a nossa autoestima, né, Andressa? Sim, com certeza. A gente precisa desse momento, né? Todo mundo precisa, mas nós mulheres automaticamente a gente se cobra bastante, a gente, né? Vamos ser sinceras, a gente precisa dar conta de muito mais coisa, né? Do que às vezes os nossos maridos precisam, porque a mulher tem que cuidar de tudo, da casa, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser mãe, tem que ser esposa. Então, de fato, as mulheres, elas precisam ser 1001 utilidades, né? E a gente se cobra por isso, né? A gente acha realmente que tem que dar conta de tudo, mas na verdade não tem, não. Né? Nós não somos mulheres maravilhas, não temos superpoderes. Então, existe um momento, né, de abaixar a guarda, de realmente falar, olha, né, deixa os meninos com o marido, fica aí um pouquinho que eu vou dar uma volta, que eu vou tirar um momento, ou que eu vou entrar para dentro do meu quarto, vou trancar a porta, vou ficar ali, né, vou ler um livro, vou curtir, vou ver uma série. Então, faz parte do processo de autoconhecimento também. O que te faz bem? Né? O que você gosta de fazer? Claro que toda mulher vai responder, eu gosto de estar com minha família, com os meus filhos, né? Mas você precisa gostar de estar com a sua companhia também. Né, gente? Eu amo ficar sozinha, eu amo a minha companhia, né? Não falo isso porque eu tô aqui na live, mas de fato quem me conhece sabe. Todo momentinho, assim, para poder dar uma descansada, dar uma relaxada. A gente precisa disso, né? Porque senão a nossa saúde mental só vai indo embora e a gente na correria do dia, né? Então a gente precisa desses momentos, sim. Só nosso. Andressa, o Rodrigo fez uma pergunta e você falando isso me remeteu a um exemplo aqui. Ele falou o seguinte: mais pessoas bem-sucedidas estão mais propícias para ter uma autoestima melhor. Eu quero fazer só uma observação, depois você fala. Quando você falou assim, a minha companhia, eu gosto da minha companhia. Eu fiz um curso de ano passado estava fechado, anterior, ano 2019, eu acho. Um curso de inteligência emocional. E nesse curso, tinha uma pessoa que ela era bem-sucedida, tá? Mas ela não gostava da companhia dela. Ela falava assim, gente, eu não gosto de ficar sozinha, eu fico louca, desesperada em casa. E ela o tempo todo trazendo. No entanto, ela estava no curso de inteligência emocional, né? E ela o tempo todo, sabe, autoestima baixíssima. Baixíssima. Então, é isso. Não tem a ver tanto com o que você tem fisicamente, como você tem também bem-sucedido. Eu acredito, Rodrigo, que bem-sucedido significa ter bens. É isso? Eu acredito que é isso, né, Andressa? Então, aquilo exemplo que eu trago aqui, quando você falou dessa questão, ela não gostava da companhia dela, ela tinha situação financeira muito boa, tá? Porque, não vou falar, mas tinha uma situação financeira boa, mas não gostava de ficar sozinha da sua companhia. A gente... obrigado, tá? Você tá aí mandando recadinhos. Professora, eu já apliquei uma prova. Pessoal, tá tudo... Gente do céu. Falta 5 minutos, Andressa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas, assim, a gente falou sobre isso, né, lá no início. Não tem correlação entre dinheiro, entre bens materiais com autoestima.
né? Coisas materiais não têm relação, porque a autoestima é algo que está dentro de mim. Então, eu não preciso ser rica, eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ser a pessoa mais bem-sucedida para a minha autoestima estar elevada. Não, muito pelo contrário, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim. E isso não tem relação com o dinheiro especificamente, né? Andressa, no começo da live eu esqueci de dizer o seguinte. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou tirar uma foto, tá? E no final da live, assim que finalizar a live, eu vou postar essa foto. E eu gostaria que vocês entrassem, que vocês falassem, deixar sua mensagem, o que mais fez sentido para você. Como nós falamos de autoconhecimento, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer aqui 2 sorteios, tá? 2. Olha. De perfil comportamental. Porque eu falo assim que já é o comecinho do autoconhecimento, é você já entender como que você se comporta, porque a gente sabe que tem um perfil comportamental, né, Andressa? A gente que trabalha nisso, né? Nós somos analista de perfil comportamental, a gente sabe que tem um tipo de perfil comportamental que ela tem autoestima baixa e insegurança, tá? Não vou falar qual, né? Mas aí, gente, eu vou fazer um sorteio lá para quem comentar e fazer esse teste comigo através do Zoom, que a gente não está podendo agora, né, se encontrar, ok? E é isso. E eu quero deixar também, Andressa, uma coisa que é um filme, não sei se vocês conhecem, mas é um filme chamado Sexy por Acaso. Já assistiu? Não, não conheço Gente, esse. é maravilhoso. É uma mulher que ela tem autoestima péssima. E acontece... Não vou dar spoiler, né, gente? Mas assista. Gente, acontece algo que, de repente, ela se olha no espelho e ela se acha a mais linda do mundo. Você vê o que essa mulher faz, né? Bacana, vou procurar para assistir. É maravilhoso. Outra coisa que você falou, nós não somos Mulher Maravilha, mas eu me lembrei o seguinte, a psicóloga Amy Curry, não sei se você conhece, ela é conhecida mais porque ela fala sobre como é que é o nome, gente? Da pose da Mulher Maravilha. Sim. Você já viu? Então, a pose da Mulher Maravilha, pose de poder. O que acontece? Ela diz que se a gente ficar 5 minutos com a mão assim, igual a Mulher Maravilha, não dá pra eu fazer aqui. 5 minutos com o pescoço elevado. E eu acredito que você deve passar muito por isso, linguagem corporal, né? As pessoas que sentam na sua frente para você entrevistar. Ela diz que quando você vai passar por uma entrevista, você vai fazer uma apresentação, você ficar 5 minutos fazendo a pose. Os homens, tá? É pose do homem, super-homem, e a Mulher Maravilha. Porque ela diz que quando você faz isso, você abre, você eleva, 20% de testosterona liberado. É liberado e você se sente confiante, sua autoestima aumenta. Então, você é a pose do poder. Então, ela diz que é maravilhoso, né? Então, isso é muito bom. Semana passada, você falou sobre o filme, né? Que eu já tinha visto esse filminho, que é o filme da Dove, que foi feito falando da autoestima das mulheres. Eu postei lá no meu Instagram, depois, se vocês quiserem assistir, entra lá, que para vocês entenderem, para vocês verem como que nós olhamos para nós. Qual que é a imagem que a gente tem da gente. É isso, é a gente não se conhecer, a gente não se amar. Então, a gente se olha de uma forma, né? A gente é muito crítica, né? Nós somos autocríticas demais, né, Conta? Então, a gente precisa diminuir esse nível de julgamento, né? De nós com nós. A Bia tá falando aqui, vou passar o dia inteiro na pose da Mulher Maravilha. Exatamente. Mas, gente, presta atenção. Nós, mulheres, quando nós colocamos o salto, a gente não se sente poderosa? Porque a gente empina, porque a gente tem mania de ficar corcunda, sentar. Então, a gente não presta atenção na nossa postura, né? Isso é a linguagem corporal. Então, a forma como a gente se comporta, a gente expressa o que nós estamos sentindo, né? Então, e quando você coloca um salto, você já se sente, né? Mais, você já fica poderosa, você já se sente, não é verdade? Isso mesmo. Será? Tá acabando já. O pessoal tá perguntando do sorteio. Perguntaram aqui o que vai ser. Vai ser uma análise de perfil comportamental, né? Com a Flávia, que ela vai fazer. Então, participem
Participem comentando, né, na foto da live. Isso. Participem comentando. E vai fazer o sorteio. O sorteio vai ser que dia, Flávia? Eu vou fazer o sorteio amanhã. Amanhã. Então, comentem aí, vocês têm um dia para comentar. Eu posso também, amanhã. né? Pode sim. Cadeira. E aí, ó, gente, vou fazer igual aquele povo chique, assim, ó. A minha equipe trouxe aqui alguns recadinhos, sabe? Meu marido. Equipe técnica de... A minha equipe trouxe aqui um monte de recadinho, gente. Um monte de recadinho, só pra vocês verem, passando vergonha nele, né? Que toda terça-feira, só dá o recado, né? Que toda terça-feira, às 20h30, né? Vai ter live aqui no Instagram. Então, vou trazer alguns convidados e nós vamos falar sobre assuntos aqui bem bacana mesmo, sobre, né, de autoconhecimento. A gente vai falar muita coisa para a mulherada, então já deixar o recadinho para vocês, tá? Sobre o bate-papo de autoconhecimento. Na semana que vem, inclusive, Andressa, nós vamos falar sobre psicologia positiva. Olha, que bacana. Uma pessoa aqui especialista em psicologia positiva. Porque esse momento que nós estamos passando, convenhamos, tá difícil a gente manter a nossa positividade, a nossa autoestima, a gente manter essa energia, né? Por tantas coisas que vem acontecendo. Então, a gente está precisando cada vez mais nos alimentar de coisas boas, né? Porque de notícia ruim, tudo que a gente tá vendo acontecer, isso vai fazendo com que a gente internalize, a gente vai ficando com medo, inseguro, né? Sim. Nós somos impotentes, nós não podemos fazer nada. Então, nós vamos falar semana que vem sobre psicologia positiva. Como que a gente pode trabalhar? Ela vai trazer a neurociência, né? E como a gente pode trabalhar essa positividade? Para que a gente consiga... Dá spoiler do nome. Vamos falar sobre positividade, né? Justamente, gente, porque a gente precisa muito nesse momento. Muito mesmo. Sim, tá bom? Muito. Isso, bacana. maridos, libera as mulheres da janta para assistir as lives. Nossa, vocês estão amando, né, gente? Pra mulherada tudo vir pra lá e os maridos pra cozinha. Vamos sentando, né? Eu desativei aqui os comentários. Vamos tirar a nossa foto. Antes que Deixa eu o me Instagram ajustar derrube aqui. a gente, né? O Instagram derrube a gente. Isso, muito bem. Andressa, muito obrigada. Tá acabando? Muito obrigada. Obrigada por aceitar, né, o convite, vir aqui hoje. Acho que o papo foi assim, foi super bacana. A gente tira muita dúvida, né, de que é autoestima. A gente confunde muito com beleza, com dinheiro, né? A gente vê que tem tanta dúvida ainda, né? Tanto a gente precisa entender mais, conhecer mais, para até a gente saber o que a gente está sentindo, para a gente conseguir nomear quando a gente está sentindo alguma coisa. Então foi muito maravilhoso. Muito obrigada por ceder seu tempo, Imagina. Que é tão corrido, tantas atividades, né, para fazer, e veio aqui hoje falar com a gente aqui sobre autoestima, né? Como empoderar a mulherada para se sentir seguras e mais confiantes. Eu que agradeço pelo convite, né? Sou aqui à disposição. A gente vive numa correria, mas a gente se ajuda bastante, né? Vários projetos aí pela frente. Muito obrigada, né? Se deixasse, a gente ficaria aqui falando a noite inteira, porque realmente gostoso, é um assunto muito bom, muito leve, o tempo passa e a gente nem vê. Mas muito obrigada pelo convite, né? Quero deixar aí para a mulherada realmente se conheçam, né? Se amem, se gostem, se valorizem, porque você é única, né? Não existe outra de você. Você é única, então se dê o valor que você merece, né? Respeite a sua história, valorize a sua história, né? E vamos pra frente, mulherada. Isso mesmo. Tá, gente? Muito obrigada para quem nos acompanhou até agora. Foi maravilhoso, tá? Sem vocês, a gente não faz live, né? Vocês são importantes aqui. Obrigada, tá? Pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Dreta.